Aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos vocês que estão aqui hoje presentes conosco, nossa capela do memorial. Também você que nos acompanha, reza conosco através das redes sociais. Estamos celebrando já nesse sábado à noite a missa vespertina, as primeiras vésperas da celebração litúrgica do sexto domingo da Páscoa. Nós já estamos então há 6 semanas meditando sobre os mistérios pascais. E conforme então o tempo da Páscoa vai já se adiantando, nós vamos cada vez mais compreendendo um pouco desse mistério. Hoje, Jesus nos fala de um outro grande mistério que nós não conhecíamos: a existência do Espírito Santo. O Senhor vai dizer que Ele vai para o Pai. Próxima semana já será a solenidade da Ascensão do Senhor. E Ele rogará ao Pai, e o Pai enviará sobre nós o Espírito Santo. Que Ele usa aqui, o Senhor, uma expressão: o outro defensor. A palavra defensor aqui é sinônimo de advogado, dentro da concepção
Aqueles que são aí juristas ou que estudaram direito sabem disso. Advogado, defensor, significa aquele que se coloca do lado da gente para nos defender no tribunal. Tem o juiz, o acusador, o réu e o defensor. O primeiro defensor, grande defensor nosso diante de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca ao nosso lado. Cristo Jesus ressuscitado. O Senhor Jesus disse assim: quem não se envergonha de mim, eu também não me envergonharei dele diante de Deus. Então, nosso Senhor é o primeiro defensor. Mas o Senhor diz que existe um segundo, um outro defensor com D maiúsculo. O Espírito da Verdade. O Espírito Santo. Que aparece aqui com E maiúsculo e V maiúsculo. Aqui nosso Senhor está falando de uma pessoa, né? E aqui então a gente conhece o mistério da Santíssima Trindade. Conforme a Páscoa vai se adiantando, o mistério da Santíssima Trindade vai se revelando. O Senhor já havia falado do Espírito Santo muitas vezes, mas aqui fica evidente. Se trata de uma pessoa na Santíssima Trindade. Um só Deus, porém 3 pessoas divinas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho, o Espírito não é o Pai. São 3 pessoas verdadeiramente distintas, porém um único Deus, uma única essência divina, um único ser divino em 3 pessoas. E aqui Jesus nos fala dele em ação a favor de nós. Ele vem para nos defender. E como que o Espírito Santo nos defende? Primeiramente, nos revelando a verdade. É o primeiro sinal do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nos dá o conhecimento da verdade, com V maiúsculo. E qual que é a verdade mais importante que a gente precisa conhecer? Pensa aí. A verdade mais importante é a verdade sobre Deus. Então o Espírito Santo, quando foi derramado no nosso coração, a partir do nosso santo batismo, ele, conforme a gente vai crescendo, chegamos ao uso da razão, e aí o Espírito Santo, como que um mestre interior, um professor interior, ele vai nos revelando Deus, à medida que nós vamos nos abrindo a Ele. E a primeira verdade então que Ele nos revela é o próprio Deus. Depois, em conformidade com Deus, Ele vai nos revelando aquilo que Deus nos mostrou, nos revelou, né? A gente tem a Bíblia, por exemplo. A Bíblia é a fonte da revelação. Não somente a Bíblia. Na Igreja Católica, a fonte é Jesus, na verdade, mas nós temos 2 acessos para chegar à revelação de Deus: a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Mas o que mais é comum para nós é a Bíblia, que a gente lê todos os dias, ou pelo menos deveria ler, né? Não sei se você lê a Bíblia todo dia. Você lê? Eu leio. Está aqui, acabei de ler agora, na missa. Pois bem, o Espírito Santo, ele vem em nós e nos revela o verdadeiro conhecimento da Bíblia. A partir do momento que nós nos colocamos em comunhão com a igreja. Não é um ato individualista, como diziam os protestantes, né? Ou melhor, como dizem os protestantes.
Diz o ditado que todo protestante é um papa com a Bíblia embaixo do braço. Por quê? Porque na própria doutrina protestante está lá, Lutero dizia isso, que é o Espírito Santo que revela a cada um a verdade. Bom, essa afirmação não está errada, é o Espírito Santo que revela. Mas ele revela a verdade que está na igreja. A verdade que está revelada na igreja, que está revelada há 2000 anos no Sagrado Magistério, na Sagrada Tradição da igreja. Ele nos dá a conhecer. E portanto, tudo aquilo que, entre aspas, é nos revelado fora da comunhão com a igreja, não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não trabalha contra a igreja. O Espírito Santo, ele não age contra a igreja que ele instituiu e santifica. O Espírito Santo não ensina nada de diferente daquilo que Jesus ensinou aos apóstolos e os apóstolos nos transmitiram. Porque é uma perfeitíssima comunhão. O Pai envia o Filho roga ao Pai que envia o Espírito nos é dado no santo batismo que nos insere no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas expressões. É verdade dizer que o Espírito Santo revela. Acabei de dizer 1000 vezes hoje. Mas ele revela em sintonia com a igreja. A própria realidade das coisas mostra isso. Por exemplo, na nossa igreja católica nós temos uma só fé. A gente vai rezar ela aqui daqui a pouco. Tem 2 credos oficiais. O credo dito dos apóstolos, que é aquele mais curto que a gente reza no Santo Terço. E tem o credo ou creio, mesma coisa, chamado Niceno-Constantinopolitano, que é aquele maior, mais explicado da nossa fé. Mas é uma única fé. Nós vamos rezar. Qualquer católico no mundo, em qualquer missa no mundo, se perguntar assim, qual é a sua fé? Hoje a segunda leitura vai dizer que a gente tem que saber da razão da nossa fé. A pessoa vai dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a gente já conhece a oração. Ou senão vai dizer, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a mesma fé, em 2 credos. A unidade da fé. E esta fé, quem que acreditou nessa fé? Primeiro, foi Jesus quem revelou. Os apóstolos, depois os apóstolos, seus sucessores, os bispos, os santos. É a mesma fé que Santa Teresinha rezava, que Madre Paulina rezava e acreditava, que Santo Agostinho, lá no 4º século, acreditava, que Santo Ambrósio, todos os papas. É a mesma e única fé revelada por Deus na ação do Espírito Santo. No caso dos protestantes, não. Se você chegar assim e dizer para um protestante hoje, qual é a sua fé? Ele vai dizer, eu creio em Cristo, eu creio em Jesus Cristo. Tá, até aí tudo bem. É parte da fé, né? Porque ainda tem o Pai, ainda tem o Espírito, ainda tem a igreja. Mas tudo bem, crê em Jesus Cristo. Mas aí você vai e visita uma igreja. Como que é o Jesus Cristo naquela igreja? Como que é o Jesus Cristo na outra igreja? Na outra. Sem fazer juízo de valor, a gente tem que reconhecer que não há unidade. Não há unidade. Porque numa, Jesus é um curandeiro, que resolve todos os problemas de saúde, né? Agora tem umas igrejas aí que estão falando que Jesus resolve todos os problemas do Covid. Tem igreja onde Jesus parece que é o dono do Banco Mundial. Basta você fazer um depósito com fé e ele vai abrir as comportas do
Banco Mundial para você. Jesus do Evangelho disse que não dá para servir a Deus e o dinheiro. O Jesus do Evangelho que a Igreja Católica ensina, nos ensinou que é necessário assumir a nossa cruz, renunciar cada dia e segui-lo. Renunciar significa aceitar que às vezes a gente vai ter um sofrimento que não vai ser curado. Só Deus sabe por quê. Às vezes é uma tribulação que Deus está nos permitindo para nos purificar dos nossos próprios pecados. Às vezes é a cruz que vai nos colocar no céu e Deus não vai tirá-la. Às vezes é a doença que vai nos levar à morte. Ninguém sabe. Ou não tem cemitério para protestante. Você vai no cemitério, tem protestante, tem católico, tem espírita, tem ateu. Todo mundo vai morrer um dia. Então esse Jesus que cura tudo não é o Jesus do Evangelho. Esse Jesus que resolve todos os problemas financeiros não é o Jesus do Evangelho. Esse Jesus que permite tudo, que fala de um amor vazio, que é um amor descompromissado, sem fidelidade conjugal e assim por diante, esse não é o do Evangelho. Mas essas pessoas, elas se arrogam o direito de estar com a verdade, a minha verdade. E pior ainda, quando dizem que é o Espírito Santo que revelou. Mentira. O Espírito Santo não revela nada ao contrário daquilo que já é a revelação de Deus. Então o maior critério para a gente saber se o que vem na nossa mente como revelação, iluminação, poderíamos usar, a melhor expressão é essa, iluminação. Para saber se a iluminação é de Deus, ou a iluminação é uma tentação demoníaca, é usar o critério da continuidade, que gera comunhão. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito enviou os apóstolos enviaram quem? Essa é a pergunta. Quem são os enviados dos apóstolos? São os bispos. São os bispos da Igreja Católica. Basta você olhar a história. Existe uma perfeita continuidade. Perfeitíssima continuidade. Se você pegar um bispo hoje, seja ele qual for, e você pudesse, aqui isso não é possível devido a 2000 anos de história, dá para a gente fazer isso com o Papa, que é bispo de Roma. A gente sabe os nomes dos papas que foram sucedendo um ao outro. Quando a gente vai regredindo ao passado, a gente vai chegar num apóstolo, São Pedro. Pedro, antes de morrer, deixou como seu sucessor Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, e aí vai a lista, até aparecer na oração eucarística número 1. Mas se a gente pegar qualquer bispo da Igreja Católica, se fosse possível voltar no tempo, se tivesse anotado, a gente ia chegar num apóstolo. Porque um apóstolo ordenou um primeiro bispo, aquele bispo onde morreu ordenou outro ou outros ordenaram outros, e assim isso nós chamamos na igreja de sucessão apostólica. É o que dá a credencial. É o que garante que eu estou em comunhão com Jesus, porque estou em comunhão com os apóstolos e por conseguinte com o Pai e o Espírito Santo. Eu só posso estar aqui hoje pregando para vocês, eu só posso estar aqui hoje celebrando a Eucaristia validamente, não porque um dia eu acordei, Deus me chamou, tudo bem, Deus me chamou, e aí eu coloquei na minha cabeça que Deus me chamou, e aí eu decidi que agora eu tenho o poder de fazer isso, pregar, celebrar, casar as pessoas. Não, eu só posso fazer isto
porque eu estou em comunhão com o meu bispo, que por sua vez está em comunhão com aquele bispo que ordenou o que ordenou ele, e pela autoridade papal, que escolheu Dom Milton Santos para ser o arcebispo desta arquidiocese. Porque Dom Milton Santos um dia colocou a mão na minha cabeça e me concedeu o sacerdócio que ele recebera dos apóstolos. Eu posso hoje falar, agir em nome de Jesus Cristo. Se um dia eu perdesse a comunhão com o meu bispo, eu perco a comunhão com Jesus e com a igreja. Estou dando esses exemplos para a gente compreender quanto é importante a ação do Espírito Santo em nós. Quanto é importante a gente se abrir verdadeiramente ao Espírito Santo. E não é mágica. Não é assim, vem e pronto. Não, isso não. É um ato de fé e de razão. As duas coisas juntas. Deus move em nós o desejo de conhecer e nos revela como? Vai buscar meu filho. Ou você acha que o Espírito Santo vai pegar o catecismo da Igreja Católica e vai pôr assim na sua cabeça? Não. O Espírito Santo vai te revelar como? Você estando em comunhão com Ele, com a igreja, você vai ler, e aí o Espírito vai vir, estou entendendo, olha só, tem um nexo causal, tem lógica, e quando você não entende, é um mistério. Não é porque não tem lógica, é porque a sua mente é incapaz de compreender Deus plenamente. A gente chega a um ponto, tem um limite onde a gente não chega mais, porque também se Deus coubesse na nossa cabeça, não seria Deus, seria apenas uma ideia. Deus é muito mais, infinitamente maior que a nossa mente, mas nós podemos chegar a Ele pela ação do Espírito, em comunhão com a igreja. Então, nos preparando já para a ascensão, nos preparando para Pentecostes, vamos reforçar este pedido sincero, de que o Espírito Santo nos conduza à verdade, de que este defensor verdadeiro se coloque do nosso lado, junto de Jesus, para que seja afastado de nós toda tentação de fugir da verdade, de buscar a nossa verdade. Esse é o grande problema hoje. Cada um quer ter a sua verdade e acha que isso é normal. Não, só existe uma verdade. Nosso Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade. Nosso Senhor não disse: eu sou uma verdade ou eu sou algo da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.